Pequim fortalece sua própria TV e obtém influência sobre órgãos de imprensa internacionais com viagens grátis para jornalistas e encartes pagos em jornais. Repórteres Sem Fronteiras vê ameaça às democracias. A China vem tentando estabelecer uma nova ordem mundial da mídia, na qual os jornalistas se tornam meros auxiliares da propaganda estatal, denunciou a ONG Repórteres Sem Fronteiras, RSF, em relatório divulgado nesta segunda-feira, 25/03. O documento destaca como a expansão internacional da abordagem midiática chinesa constitui uma ameaça direta à liberdade de imprensa e às democracias em todo o mundo, incluindo a exportação de modelos de censura para estados democracias em todo o mundo, incluindo a exportação de modelos de censura para estados ditatoriais a campanhas de intimidação de dissidentes. Pequim fortalece sua própria TV e obtém influência sobre órgãos de imprensa internacionais com viagens grátis para jornalistas e encartes pagos em jornais. Repórteres Sem Fronteiras vê ameaça às democracias. A China vem tentando estabelecer uma nova ordem mundial da mídia, na qual os jornalistas se tornam meros auxiliares da propaganda estatal, denunciou a ONG Repórteres Sem Fronteiras, RSF, em relatório divulgado nesta segunda-feira, 25/03. O documento destaca como a expansão internacional da abordagem midiática chinesa constitui uma ameaça direta à liberdade de. Essa expansão, cuja escala ainda é difícil de avaliar, representa uma ameaça direta não só à mídia, mas também às democracias, acrescenta, classificando o presidente Xi Jinping de inimigo da democracia, dos valores universais, dos direitos humanos e da liberdade de imprensa. Além disso, jornalistas estão se transformando em instrumentos do Partido Comunista Chinês para transmitir propaganda partidária, cujas tarefas se centram em se alinharem com a liderança do partido em pensamento, política e ação. Segundo a RSF, a potência asiática está tentando combater a influência de forças ocidentais hostis ao criar eventos midiáticos internacionais sob seu controle e exportar seus modelos de mídia e vigilância para outros países. A ênfase é dada à expansão global das emissoras estatais China Global Television Network, CGTN, e China Radio International, como exemplo dos esforços para atrair audiências internacionais. Transmitindo em 140 idiomas, a CGTN é especialmente ambiciosa em expandir sua influência midiática na África, através de programas diários específicos sobre esse continente, onde 70% da infraestrutura de telecomunicações foi instalada pela Huawei. Embora alegando apresentar a África real para o mundo, a emissora de TV também se concentra em polir a imagem da China através de uma cobertura positiva das atividades do país no continente. Mimistérios. A criação é levada a sério e conta com design gráficos que se inspiram em pautas quentes da Câmara e Senado, como o impasse sobre a reforma da Previdência. Mas o parlamentar, de 23 anos, também sugere temas para os virais. No WhatsApp, o movimento tem ainda um grupo batizado de Sindimeme, para troca de informações para as imagens de humor que circulam pelas redes sociais. O parlamentar é cofundador e coordenador do Movimento Brasil Livre, que tem 1,1 milhão de seguidores no Instagram e outros 422 mil no Twitter. Seu maior público está no Facebook, onde ele reúne mais de 1,3 milhão de curtidas. Mimistérios. A criação é levada a sério e conta com design gráficos que se inspiram em pautas quentes da Câmara e Senado, como o impasse sobre a reforma da Previdência. Mas o parlamentar, de 23 anos, também sugere temas para os virais. No WhatsApp, o movimento tem ainda um grupo batizado de Sindimeme, para troca de informações para as imagens de humor que circulam pelas redes sociais. O parlamentar é cofundador e coordenador do Movimento Brasil Livre,
Kim tem 1,1 milhão de seguidores no Instagram e outros 422 mil no Twitter. Seu maior público está no Facebook, onde ele reúne mais de 1,3 milhão de curtidas. Mistérios. A criação é levada a sério e conta com design gráficos que se inspiram em pautas quentes da Câmara e Senado, como o impasse sobre a reforma da Previdência. Mas o parlamentar, de 23 anos, também sugere temas para os virais. No WhatsApp, o movimento tem ainda um grupo batizado de Sindimeme, para troca de informações para as imagens de humor que circulam pelas redes sociais. O parlamentar é cofundador e coordenador do Movimento Brasil Livre. Kim tem 1,1 milhão de seguidores no Instagram e outros 422 mil no Twitter. Seu maior público está no Facebook, onde ele reúne mais de 1,3 milhão de curtidas. Mistérios. A criação é levada a sério e conta com design gráficos que se inspiram em pautas quentes da Câmara e Senado, como o impasse sobre a reforma da Previdência. Mas o parlamentar, de 23 anos, também sugere temas para os virais. No WhatsApp, o movimento tem ainda um grupo batizado de Sindimeme, para troca de informações para as imagens de humor que circulam pelas redes sociais. O parlamentar é cofundador e coordenador do Movimento Brasil Livre. Kim tem 1,1 milhão de seguidores no Instagram e outros 422 mil no Twitter. Seu maior público está no Facebook, onde ele reúne mais de 1,3 milhão de curtidas. Mistérios. A criação é levada a sério e conta com design gráficos que se inspiram em pautas quentes da Câmara e Senado, como o impasse. Quando um ministro do exterior faz esse tipo de afirmação, considero altamente problemático diplomaticamente e um absurdo cientificamente, afirma a historiadora Stefanie Schuller-Springorum, diretora do Centro para Pesquisa sobre Antissemitismo da Universidade Técnica de Berlim. O historiador Wolfgang Steiner, da Universidade de Aarhus, deixa claro que os nazistas jamais seguiram políticas de esquerda. Ao contrário, propagavam valores da extrema-direita, um extremo nacionalismo, um extremo antissemitismo e um extremo racismo. Nenhum especialista sério considera hoje o nazismo de alguma forma um fenômeno de esquerda. Por isso, da perspectiva acadêmica histórica, essa declaração é uma asneira, afirma. Quando um ministro do exterior faz esse tipo de afirmação, considero altamente problemático diplomaticamente e um absurdo cientificamente, afirma a historiadora Stefanie Schuller-Springorum, diretora do Centro para Pesquisa sobre Antissemitismo da Universidade Técnica de Berlim. O historiador Wolfgang Steiner, da Universidade de Aarhus, deixa claro que os nazistas jamais seguiram políticas de esquerda. Ao contrário, propagavam valores da extrema-direita, um extremo nacionalismo, um extremo antissemitismo e um extremo racismo. Nenhum especialista sério considera hoje o nazismo de alguma forma um fenômeno de esquerda. Por isso, da perspectiva acadêmica histórica, essa declaração é uma asneira, afirma. Quando um ministro do exterior faz esse tipo de afirmação, considero altamente problemático diplomaticamente e um absurdo cientificamente, afirma a historiadora Stefanie Schuller-Springorum, diretora do Centro para Pesquisa sobre Antissemitismo da Universidade Técnica de Berlim. O historiador Wolfgang Steiner, da Universidade de Aarhus, deixa claro que os nazistas jamais seguiram políticas de esquerda. Ao contrário, propagavam valores da extrema-direita, um extremo nacionalismo, um extremo antissemitismo e um extremo racismo. Nenhum especialista sério considera hoje o nazismo de alguma forma um fenômeno de esquerda. Por isso, da perspectiva acadêmica histórica, essa declaração é uma asneira, afirma. Quando um ministro do exterior faz esse tipo de afirmação, considero altamente problemático diplomaticamente e um absurdo cientificamente, afirma a historiadora Stefanie Schuller-Springorum, diretora do Centro para Pesquisa sobre Antissemitismo da Universidade Técnica de Berlim. O historiador Wolfgang Steiner, da Universidade de Aarhus, deixa claro que os nazistas jamais seguiram políticas de esquerda. Ao contrário, propagavam valores da extrema-direita, um extremo nacionalismo, um extremo antissemitismo e um extremo racismo. Nenhum especialista sério considera hoje o nazismo de alguma forma um fenômeno de esquerda. Por isso, da perspectiva acadêmica histórica, essa declaração é uma asneira, afirma. Quando um ministro do exterior faz esse tipo de afirmação, considero altamente problemático diplomaticamente e um absurdo